e pela primeira vez aqui, estreia hoje no Giro do Mercado, Marcelo Sestari, seja muito bem-vindo e obrigada pela participação nessa terça-feira aqui para comentar tudo sobre o mundo cripto. Obrigadão. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo do Giro do Mercado. É um prazer estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite, Paula. E vamos conversar um pouquinho sobre cripto. O que vocês tiverem de dúvida, a gente pode responder aqui. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é nosso e, né, para essa estreia aqui, comentar de coisa boa, né, porque nesses últimos dias Bitcoin, né, alcançou o patamar de 57 mil dólares, Ethereum também, né, passou ali dos 3.200 dólares, inclusive, o pessoal gosta bastante de cripto, tem gente comentando aqui e, é claro, tem se tornado cada vez mais importante na vida do investidor. Eu comentei aqui rapidamente sobre essa questão dos ETFs, né, que foram aprovados lá nos Estados Unidos, a gente vinha, né, o mercado cripto vinha muito nessa expectativa, foi aprovado, o mercado deu uma, né, institucionalmente, aí principalmente lá nos Estados Unidos, que puxa muito, né, baliza muito os mercados globais, mas conta pra gente, né, voltando aqui ao ponto principal, esse bull market de cripto. Conta um pouquinho mais o que está acontecendo agora, né, neste momento que tem feito as principais criptomoedas, né, baterem recordes, quando, né, fazia tempo que a gente não via esses números. Conta um pouquinho mais, por favor. Uhum. Acho legal que você comentou que com essa entrada, né, com essa aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, teve bastante entrada de institucional. Então, um dos motivos de estar acontecendo essa alta é justamente sobre essa questão de negociação e de inflow, né? Então, a BlackRock, como todo mundo já está cansado de saber, uma das maiores gestoras, eles tiveram ontem o melhor dia de negociação. Então, eles tiveram mais de 1,3 bilhões de dólares de negociação do próprio ETF de Bitcoin à vista. Então, tem mostrado bastante interesse tanto do institucional, mas tanto do varejo comprando das próprias gestoras, né, principalmente da BlackRock, e trazendo bastante volume e a volta de liquidez para o mercado. Um outro ponto interessante também, que, né, é responsável por essa alta desses últimos dias, mas principalmente dessas últimas 24 horas, é a questão dos inflows, né, dos inflows do ETF de Bitcoin à vista. Basicamente, né, na média, tem aproximadamente entrado um inflow de 200 milhões, né, diário, e só ontem o inflow foi de 519 milhões de dólares. Então, quando você fala inflow, é o que está entrando ali no mercado? Explica um pouquinho mais, porque tem gente que recém está começando aqui no mercado cripto. certo. O inflow basicamente é as pessoas comprando Bitcoin, então é o dinheiro entrando, né, nos ETFs, então são as pessoas aplicando. Então ontem, né, os ETFs eles conseguiram captar 519 milhões de dólares e a média diária estava aproximadamente de 200 milhões. Então assim, os Quase ETFs que eles têm dobro, né? captado bastante, exato, assim, em comparação com os outros dias e com a média, as gestoras elas captaram bastante, né? Então tem mostrado uma certa liquidez e volume para o mercado. E assim, uma curiosidade também que, enfim, isso anima o mercado e traz bastante otimismo, é que a MicroStrategy, né, ela adquiriu mais 3 mil bitcoins por 155 milhões de dólares, né? Então, a empresa, né, o Michael Saylor, que é o CEO da empresa, ele tinha comentado, né, alguns meses atrás, de que ele ia continuar comprando Bitcoin, não interessasse o topo e o nível de preço. Mas a gente sabe que quando, né, enfim, algum executivo comenta alguma coisa, faz um tipo de declaração, não significa que ele realmente vai fazer isso. Então a gente tem que ficar de olho para ver se ele realmente vai executar. E foi divulgada pela SEC, né, nesses últimos dias, de que a MicroStrategy adquiriu mais 3 mil bitcoins por um preço médio de 51.200 dólares. Né? Então, o que eu estou querendo dizer isso? Que, enfim, a MicroStrategy, né, o Michael Saylor, não interessa quanto que está o preço do Bitcoin, né? Ele ainda continua otimista com esse mercado e isso é uma questão que todo mundo fica se perguntando, pô, mas subiu bastante, você acha que faz sentido investir ainda? Já não passou o tempo? E a gente vê um caso real, né, de um CEO de uma grande empresa comprando ainda, mostrando otimismo, né? Então o lucro não realizado da MicroStrategy está aproximadamente de 3,9 bilhões de dólares. E assim, claro, isso não é a única coisa que é responsável por essa alta no mercado, como a gente já falou, teve essa questão do volume de negociação, dos inflows, mas isso é uma notícia de que acaba trazendo certo otimismo, né, de que grandes empresas, de que grandes executivos estão comprados com a ideia, continuam comprando e, enfim, né?
Perfeito, isso tem puxado bastante aí, o Bitcoin deu uma falhadinha aqui no áudio, mas vamos continuar aqui, Marcelo. Mas ao mesmo tempo a gente falou aqui bastante, né, você falou bastante dos ETFs, do Bitcoin, queria passar um pouquinho agora para as altcoins, que são as outras criptomoedas, exceto o Bitcoin, que também têm sido puxadas aí por esse, vamos dizer assim, esse bull market de cripto. E eu tenho visto ali, olhei rapidamente ali, tem altcoins subindo, por exemplo, 40%, 60% em 7 dias, quiçá até mais. Deve ter até outras altcoins subindo mais do que isso. Mas me conta aqui, a gente falou do Bitcoin, qual que é o potencial das altcoins? Né? Elas têm muito mais potencial, vamos dizer ali, de retorno do que o próprio Bitcoin. Como é que é essa equação? Né? O Bitcoin sobe, as altcoins sobem também? São todas, não são? Como é que funciona? Uhum. Eu acho que, na verdade, como que funciona? Funciona em ciclos de mercado. Então, tem uma questão do ciclo que a gente costuma normalmente comentar, que é essa questão do halving, né? Então, como é que funciona? O Bitcoin, por ser a moeda, né, a criptomoeda com maior capitalização de mercado, a principal, a mais antiga, a pioneira, inclusive, normalmente é a criptomoeda que acaba puxando, né, todo o rally das criptomoedas. Então, primeiro o Bitcoin sobe, para depois as altcoins começarem a subir. Mas é justamente isso que você perguntou, pô, mas quando que as altcoins vão começar a subir? Como que começa esse rally? A gente já está vendo que tem altcoin que já tem mais de 100% de rentabilidade no ano, 70% nos últimos 7 dias. E como é que funciona isso? Um dado que a gente gosta de olhar bastante é a questão da dominância do Bitcoin no mercado, né? Então é um dado que a gente olha por capitalização de mercado, né? Pelo market cap. E a gente tem notado que o market cap do Bitcoin ele continua alto, mas quando ele começa a cair, é aquele momento que a gente começa a chamar de alt season, né, que é a temporada das altcoins. Isso normalmente acontece pós-halving, né? Isso não significa que até o halving as altcoins não vão performar e não vão acompanhar o movimento do Bitcoin. Na verdade, isso está acontecendo, elas estão performando e estão acompanhando o movimento. Mas eu diria que essa alt season está mais, né, programada e prevista para acontecer depois do halving, né? O halving provavelmente vai acontecer no meio de abril, tem toda uma expectativa em relação a isso, né? A gente não sabe o dia exatamente, porque o halving ele acontece por uma questão de blocos minerados, né? Mas conforme quando acontecer o halving, a gente vai continuar olhando a dominância do Bitcoin, e na medida que a dominância do Bitcoin ela vai diminuindo, é o momento que as altcoins, né, a dominância das altcoins, elas começam a aumentar. Então, assim, já teve bastante altcoin que performou muito, mas a gente acha que ainda tem muito potencial, né, principalmente para elas deslancharem agora nesse bull market que a gente está vendo nesse ano. Então, a gente está bem otimista com isso, sim. Tem muito altcoin, muita oportunidade para acontecer. E você tinha perguntado se tinha alguma questão específica, eu acho que vale a pena a gente elencar em setores, né? Então a gente gosta de olhar as altcoins por setores de, por exemplo, inteligência artificial, de layer 2, de protocolos de staking. Então a gente gosta de avaliar tanto, né, esses criptoativos, essas altcoins, de acordo com os setores. Então a gente está bem otimista, tem bastante potencial de valorização, mas ainda é um pouco cedo para dizer que a out-season começou. Acho que a gente gosta de esperar o halving e analisar um pouco sobre a dominância do Bitcoin, como eu comentei. Tá, legal. E você recém comentou aqui que você gosta de olhar por segmentos, né? E não posso deixar de perguntar aqui, justamente você falou de inteligência artificial, que é o tema dos mercados globais, né? A semana passada a gente teve um rally ali puxado por Nvidia com o balanço, né? A Nvidia consegue ali surpreender sempre os analistas, né? E acabou puxando ali as ações de tecnologia junto. A gente viu ali quinta-feira um dia muito bom para essas ações e, claro, puxando todas as bolsas. Em relação a cripto, né? A gente, como você falou aí, as altcoins relacionadas à inteligência artificial, elas acabam surfando também desse tema, porque analisando aqui dois mercados, vamos dizer assim, diferentes, né? Os mercados tradicionais e tem o mercado cripto. Inteligência artificial puxou bastante os mercados tradicionais e eu queria saber de ti aqui sobre esse impacto da inteligência artificial no mundo cripto, especificamente aqui nas altcoins. Como que é esse impacto, como que se afeta, né, diretamente essas criptomoedas ligadas à inteligência artificial. Uhum. O que é bastante legal a gente comentar é que inteligência artificial, desculpa, e criptomoedas, blockchain, tem muito a ver, tem muita ligação, né? E é até curioso porque quando a gente olha para um momento do passado, né, 3, 4 anos, não era um assunto que era muito comentado, né? Já tinha alguns protocolos, mas não tinha muita atenção, não tinha muito
do desenvolvimento. E, assim, como eu comentei, é uma coisa que está muito ligada. Então, a inteligência artificial, ela é um fator muito importante para as criptomoedas, porque pensa que, né, o mercado de criptoativos, né, o conceito tem a questão da blockchain. Então, com inteligência artificial, novos projetos vão surgir, né, novos projetos vão aprimorar os contratos inteligentes. A inteligência artificial vai ajudar a prever análise de sentimento, segurança, detectação de fraudes também. Um ponto legal que a inteligência artificial vai ajudar bastante no mercado de cripto é na questão de análise de dados, negociação algorítmica. Então, e principalmente na melhoria da eficiência da blockchain, né, que é a questão principal das criptomoedas. Então, assim, a gente tem visto os protocolos, né, alguns projetos de inteligência artificial se desenvolverem, ganharem destaque, ganharem nome, e a gente acredita que é um setor que pode se beneficiar muito nesse bull market, principalmente como você comentou, né, com as empresas tradicionais já utilizando inteligência artificial, as empresas do mercado de cripto que estão nessa tecnologia, que estão imersivas nisso e que vão utilizar essa tecnologia, tendem a se beneficiar bastante. Então, a gente está bem otimista com isso e a gente segue analisando também. Então, existe bastante potencial nesse segmento, bem como no mercado tradicional também, né? Porque, na verdade, são as ações que estão puxando as bolsas norte-americanas, né? Enfim. Mas aqui, focando mais um pouquinho aqui nessa questão das criptomoedas, você ali da Empíricos Gestão, né? A gente sabe que é um mundo bastante complexo, né? Principalmente aqui, tem gente que falou que o Hernandes, né, falou que está recém começando ali no mundo cripto, realmente é um mundo a ser desvendado e tem muitas altcoins, enfim, cada dia surgem mais criptomoedas e é difícil a gente, o investidor comum, né, ficar ali de olho sempre, por isso que a gente precisa da ajuda aqui sempre de vocês. Mas a minha pergunta principal aqui seria, né, a gente fala aqui de ETFs de cripto, tem as criptomoedas ali especificamente, e tem também os fundos ali, né, vamos dizer assim, específicos de cada, vamos dizer, gestora, né, o que é melhor ali para o investidor, a depender, vamos dizer, se está começando, ou já entende um pouco mais, o que seria ali o que seria melhor para o investidor, investir em qual tipo de investimento ali? Fundos ou diretamente nas criptomoedas? Uhum. Eu acho que assim, não existe o melhor, são gestões diferentes que você vai fazer, né? Então, você pode investir por conta própria, você pode investir num ETF, que é uma alternativa passiva, né? Então, você compra um índice, por exemplo, de Bitcoin e deixa sua carteira, né, com esse ETF, ou você pode conceder para um fundo de investimento que faz uma gestão ativa, né? Que a gente aqui na Empíricos Gestão tem isso. Eu diria que assim, não existe melhor nem pior, existe uma questão de complexidade e dificuldade, né? Então, assim, quando você vai fazer uma gestão própria das suas criptomoedas, você tem que se preocupar com essa questão de custódia, né? Porque é uma questão muito complicada no mercado de cripto. A gente viu o colapso que aconteceu com uma das maiores corretoras do mercado, né, nesses últimos anos, com a FTX, e é uma questão de quando você está fazendo sua gestão própria, você deixa numa exchange, o que você faz? Então, tem essa questão, essa dificuldade de você acabar investindo por conta própria. Um outro ponto também é que fazer uma gestão própria, né, no mercado tradicional, então, ao invés de você investir num fundo de ações, por exemplo, você comprar suas próprias ações e você realizar os trades, acompanhar as empresas, já é um processo muito complicado e delicado, né? E o mundo tradicional, a gente brinca de mundo tradicional, o mundo de cripto é alternativo ainda, não tem muita assimetria de informação, né? Na verdade, tem muito menos assimetria de informação do que o mercado de cripto, que é um mercado que, enfim, não tem tanta regulação ainda, tem muita regulação em desenvolvimento e tem essa questão de assimetria de informação. Então, às vezes acontece alguma fake news que é divulgada no Twitter, ou alguma página, ou algum protocolo é hackeado, e você não sabe como você vai se comportar. Então, fazendo essa gestão própria, acaba sendo um pouco complicado, porque você tem que estar acompanhando o mercado o dia inteiro para entender o que está acontecendo com tal projeto, com tal protocolo, quais notícias são verdadeiras, quais notícias são falsas, como que eu vou fazer essa questão de custódia. Então, enfim, não estou falando que tem certo e que tem errado, é só uma questão de complexidade, né? E quando você concede, enfim, quando você investe através de fundos de investimentos de gestão ativa, que é o que a gente tem na Empíricos Gestão,
Você está terceirizando esse papel, né? Então a gente tem uma equipe o dia inteiro que está responsável por analisar o mercado, executar esses trades, acompanhar as informações e prevenir sobre essa questão de assimetria de informação, e principalmente a gente diversifica a nossa custódia aqui nos nossos fundos, né? Então, por se tratar de um fundo de investimento, né? Então acaba sendo um investidor institucional, a gente consegue barganhar com as exchanges e com as empresas de custódia para a gente colocar seguro nas custódias que a gente tem dos nossos fundos. Então, enfim, você acaba terceirizando essa gestão, né, para uma gestora, para uma equipe profissional especializada que está analisando o mercado o dia inteiro e prevenindo sobre todas essas questões que podem acontecer. Então, assim, né, eu falei, mas qual que é a grande conclusão? Se você está começando e você não tem tanto tempo de analisar o mercado de cripto o tempo inteiro, de discernir o que é fake news, o que não é, acompanhar os projetos, faz mais sentido você conceder, né, para um gestor, né, para uma equipe especializada, para uma equipe profissional, que vai fazer esse trabalho e essa análise para você o dia inteiro, né, todos os dias. Agora, se você quer se aventurar no mercado de cripto, conhecer o protocolo, interagir, etc., você pode fazer sua gestão própria também, mas como eu comentei, tem que tomar muito cuidado com todas essas questões, porque a gente sabe que é um mercado que, enfim, já tem 15 anos de existência, mas ainda assim é muito novo e tem muita questão para ser envolvida sobre essa questão de segurança, né, e de análise de protocolo. Então, enfim, são questões diferentes mesmo. Perfeito. Obrigadão pela participação aqui, Marcelo. Espero te ver mais vezes aqui para a gente comentar muito mais, né, de todas as novidades aí do mundo cripto, claro, para os investidores sempre tomarem as melhores decisões para os investimentos. Obrigadão mais uma vez e excelente semana aí. Muito obrigado pelo convite, Paula. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui. Foi um prazer. Espero aparecer mais vezes e uma ótima semana para nós. Se tiverem alguma dúvida, podem me contatar também. Sigo à disposição. Obrigadão, até a próxima.